Nada na sua vida está perdido ou esquecido aos olhos de Deus. Cada lágrima, cada sorriso, cada silêncio e até aquilo que você achou que ninguém viu, Ele viu e guardou no coração dele. Mesmo quando parece que tudo saiu do rumo, o Senhor continua conduzindo cada detalhe, porque a sua história está nas mãos mais seguras que existem. Ele sabe o tempo certo, o caminho certo e o jeito certo de fazer tudo se alinhar para o seu bem. Hoje, quero que você descanse nessa verdade. Nada está fora do controle de Deus, nem mesmo o que você ainda não entende. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. E fica comigo, porque hoje Deus vai falar com você aquilo que o seu coração estava esperando ouvir. Talvez hoje você esteja se sentindo sobrecarregado, com o coração apertado por tantas coisas que têm acontecido. Pode ser que o medo tenha batido à porta da sua mente, a angústia tenha tentado roubar sua paz e o desânimo tenha se instalado como se nada mais fosse mudar. Talvez as dúvidas tenham gritado tão alto que você começou a se perguntar se Deus ainda está cuidando de você. Eu sei que em certos dias a vida parece fugir do controle e a gente fica tentando entender o porquê de tanta luta, tanta demora, tantas portas fechadas. E no meio de tudo isso, pode ser que você esteja se sentindo sozinho, como se ninguém realmente entendesse o que você está passando. Mas eu preciso te dizer, Deus entende e Ele não perdeu de vista nenhum detalhe da sua história. A palavra de Deus diz em Salmos 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso significa que Ele não apenas sabe do que você está vivendo, mas Ele está presente exatamente agora, no lugar e no momento em que você está. Essa presença não é distante ou indiferente. É uma presença que envolve, sustenta e guia. Mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário, mesmo quando os seus olhos não conseguem ver saída, Ele continua sendo a sua fortaleza. E fortaleza é lugar seguro, é abrigo no meio da tempestade, é certeza de que o vento não vai te derrubar. Se você está ouvindo isso, é porque Deus quer lembrar você que a sua história não está largada no meio do caminho. Ela está guardada nele. Eu me lembro da história de José no livro de Gênesis. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e preso por algo que não fez. Aos olhos humanos, parecia que a vida dele tinha saído completamente do controle. Mas, na verdade, estava sendo conduzida por Deus. Cada situação difícil estava preparando o caminho para que, no tempo certo, ele se tornasse governador do Egito e salvasse muitas vidas, inclusive a da própria família. Isso me lembra que aquilo que hoje parece confusão e atraso pode ser, na verdade, um alinhamento perfeito do Senhor para algo muito maior do que você consegue imaginar agora. E sabe o mais lindo? José nunca esteve sozinho em nenhum momento. Deus estava lá, em cada detalhe, assim como Ele está com você. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele mesmo prometeu em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isso significa que existe saída, mesmo quando o cenário parece fechado. Significa que, mesmo se você não consegue enxergar o final dessa caminhada, Ele já está lá no final, preparando o que você precisa. E enquanto isso, Ele caminha ao seu lado, te sustentando passo a passo. Não é o fim, não é tarde demais, não acabou para você. O Deus que cuida do universo inteiro, cuida de cada detalhe da sua vida com amor e zelo. Você não está ouvindo isso por acaso. É Deus te lembrando que Ele ainda está no controle, mesmo quando parece que tudo desandou. Talvez essa mensagem seja a resposta de oração que você fez chorando no seu quarto. Talvez seja o abraço que você pediu em silêncio. E se você ainda está aqui me ouvindo,
É porque Ele quer que essa palavra entre no seu coração e faça você acreditar outra vez. Não é coincidência, é cuidado, é propósito, é amor. Ele não desistiu de você e não vai desistir. Agora presta atenção nisso. Até as coisas que você acha que deram errado, Deus usa para te proteger. Às vezes, Ele fecha portas que você tanto queria entrar, porque sabe que lá na frente aquilo ia te ferir. Ele afasta pessoas, muda rotas, tira você de lugares, não porque esqueceu de você, mas porque te ama demais para deixar você se perder no caminho. Provérbios 19:21 diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Isso quer dizer que mesmo quando você sente que perdeu o controle, na verdade você está sendo guiado para um destino seguro. Deus está falando com alguém agora através desse vídeo. Não é sobre entender todos os porquês. É sobre confiar que aquele que escreveu a sua história sabe como terminá-la. E ele já escreveu um final bom, porque a palavra diz em Jeremias 29:11: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Isso significa que nada que você está vivendo agora é em vão. Até o que doeu vai servir para te fortalecer, até o que te fez chorar vai virar testemunho. Isso é para você que ainda está assistindo até aqui. Respira fundo e guarda essa certeza. Você não perdeu nada que Deus não possa restaurar. E mais do que restaurar, Ele pode fazer novo, melhor e maior do que você sonhou. O controle nunca saiu das mãos dele. E é por isso que no próximo momento eu quero te mostrar algo que vai fazer você olhar para a sua história com outros olhos. Porque quando a gente entende como Deus trabalha, a fé renasce dentro da gente. Talvez você tenha olhado para a sua vida e pensado: isso não era o que eu sonhei, não era o que eu imaginei, mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus está no controle, até o que foge do seu roteiro não foge do plano perfeito dele. Ele enxerga além do que você pode ver agora e, por isso, muitas vezes permite desvios que parecem atrasos, mas que na verdade são atalhos para um propósito maior. É como se ele estivesse escrevendo a sua história com capítulos que no início você não entende, mas que no final se encaixam como um quebra-cabeça perfeito. Se hoje você sente que está num capítulo difícil, não feche o livro. Deus ainda está escrevendo. Muitas vezes, o silêncio de Deus não é ausência, é trabalho. É nos bastidores da sua vida que Ele está preparando respostas, abrindo portas e mudando cenários que você nem sabe que precisam mudar. Sabe aquela oração que você fez e não viu resposta ainda? Pode ser que Ele esteja ajustando corações, tempos e circunstâncias para que quando a resposta vier, seja muito melhor do que você pediu. O Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Essa é a chave: entregar e confiar. Porque quem confia sabe que mesmo sem ver, Deus está agindo. Eu penso em Ana, a mãe do profeta Samuel. Ela chorava, orava e parecia que nada mudava. Anos se passaram e a espera continuava. Mas no tempo certo, Deus não só respondeu, como fez dela mãe de um dos maiores profetas de Israel. O que parecia demorado, na verdade, estava sendo cuidado. E é isso que Deus quer que você entenda hoje. O tempo dele não é atraso, é proteção. Ele sabe exatamente quando colocar cada bênção na sua vida para que ela não se torne peso, mas sim vitória. Isaías 55:9 diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa é a prova de que você pode descansar. O que Deus tem é maior, melhor e mais alto do que qualquer plano que você conseguiria fazer. E isso é libertador,
porque significa que você não precisa ter todas as respostas agora. Só precisa caminhar com aquele que já sabe o final. Agora presta atenção nisso aqui. O inimigo quer que você acredite que está sozinho, que perdeu o controle, que não tem mais jeito. Mas a verdade é que Deus continua no comando e nada nem ninguém pode frustrar os planos dele para a sua vida. Então, levanta a cabeça. Não é o fim, é só um capítulo. Você não está esquecido, você está sendo lapidado. E o que vem depois dessa fase vai valer a pena. Se está fazendo sentido, comenta aí um amém ou eu creio nos comentários, porque essa é uma declaração de fé. É como dizer para Deus: eu ainda confio, mesmo sem entender tudo. E essa fé agrada o coração dele, porque a palavra diz em Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus. E ter fé não é fingir que não dói, é acreditar que a dor não é o final da história. Deus não muda conforme as circunstâncias mudam. Ele não ama menos porque você está passando por um vale, e não ama mais porque você está no monte. O amor dele é constante, imutável, perfeito. E esse amor é o que te sustenta quando tudo parece incerto. Hoje, ele está estendendo a mão para você dizendo: filho, filha, eu continuo no controle. Nada fugiu das minhas mãos. Segura essa certeza. Não importa o que aconteceu, o que disseram ou o que parece impossível. Deus ainda tem a última palavra sobre a sua vida. E a última palavra dele é de vitória, de esperança e de futuro. Por isso, eu quero que agora a gente ore juntos, porque eu creio que Deus vai renovar sua força e reacender a sua fé neste momento. Existem momentos na vida em que a gente olha para todos os lados e parece que nada faz sentido. Você tenta se lembrar das promessas de Deus, mas a realidade grita mais alto. As contas chegam, a resposta não vem, as portas não se abrem. E nessa hora, o coração fica pesado e até a oração parece difícil. Mas é justamente nesses momentos que precisamos lembrar que fé não é sentir, é decidir confiar. E confiar significa continuar caminhando mesmo quando não há clareza, porque você sabe em quem tem crido. O Salmo 139 diz que todos os nossos dias já foram escritos antes de qualquer um deles existir. Isso significa que nada que acontece na sua vida pega Deus de surpresa. Ele não está correndo atrás do prejuízo, tentando arrumar algo que deu errado. Pelo contrário, ele já sabia de cada passo, de cada lágrima e de cada sorriso que faria parte da sua história. E porque ele sabe de tudo, ele também sabe como transformar cada situação para o seu bem. Pensa numa criança andando de bicicleta pela primeira vez. O pai está segurando por trás e em algum momento solta para que ela aprenda a se equilibrar. Para a criança, pode parecer que o pai se afastou, mas ele está ali de olho, pronto para segurar se for preciso. Assim é Deus com a gente. Às vezes, ele parece silencioso ou distante, mas é só para que a gente cresça e aprenda a depender dele. E quando o perigo se aproxima, ele não demora a segurar de novo. A promessa de Deus para você é clara: nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Hebreus 13:5. Isso é mais do que uma frase bonita, é uma garantia de presença. Significa que não importa quão bagunçado esteja o cenário, existe uma companhia constante ao seu lado. E essa presença muda tudo, porque você não precisa lutar sozinho. Quando o Criador do Universo está com você, até as batalhas mais difíceis se tornam oportunidades para experimentar milagres. Você não está ouvindo isso por acaso. É o Senhor lembrando que Ele não erra de endereço. Essa palavra chegou até você porque Ele quer reavivar a sua fé e reacender a esperança que o tempo e as lutas tentaram apagar. Cada frase que você escutou aqui é uma semente que o Espírito Santo está plantando no seu coração para que, no tempo certo, floresça em paz, confiança e vitória. Agora, presta atenção nisso. Desistir pode parecer mais fácil no momento,
mas vai te impedir de viver tudo que Deus preparou. E quando você persevera, mesmo sem forças, você está dizendo para Deus: eu confio no teu controle. E Ele honra essa postura. Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Então, segure firme, porque o tempo certo de Deus está chegando. Algo que muda a forma de enxergar as coisas é lembrar que Deus já está no seu amanhã. Enquanto você está preocupado com o que vai acontecer, Ele já foi lá, já preparou tudo, já alinhou as peças. É como se Ele estivesse dizendo: quando você chegar, vai ver que eu já cuidei de tudo. E essa é uma das maiores razões para descansar no controle dele. Você não caminha para um futuro incerto, mas para um futuro cuidado. Se você está aqui até agora, é porque Deus queria que essa mensagem fosse completa no seu coração. E agora, juntos, nós vamos falar com Ele, porque acredito que enquanto oramos, algo começa a mudar. Às vezes, não primeiro ao redor, mas aqui dentro, no nosso coração. E quando o coração muda, o olhar muda e a vida muda. Então se prepare, porque eu vou orar declarando sobre você essa verdade. Nada está fora do controle de Deus, nem mesmo a sua história. Às vezes, a gente acha que Deus só se preocupa com as coisas grandes, como curas, milagres e portas enormes se abrindo. Mas a verdade é que Ele também cuida dos detalhes que parecem pequenos demais para mencionar numa oração. Jesus disse em Mateus 10:30 que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Isso significa que nada é insignificante para o Senhor. Se algo importa para você, também importa para Ele. E quando entendemos isso, percebemos que o controle de Deus não é genérico, é específico. Ele não apenas conduz o rumo geral da sua vida, mas também ajeita cada detalhe para que tudo se encaixe perfeitamente. Talvez você tenha acordado hoje sem força nem para acreditar, mas deixa eu te lembrar que essa força não vem de você, vem de Deus. Isaías 40:29 diz: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Isso significa que mesmo quando você sente que chegou ao limite, o Senhor é capaz de te renovar por dentro, colocar ânimo no seu espírito e esperança no seu coração. A sua história não depende da sua capacidade de aguentar sozinho, mas da fidelidade dele em te sustentar até o fim. Confiar no controle de Deus também é aprender a descansar. E descansar não é cruzar os braços, é entregar o peso que você está carregando para aquele que pode suportar. Jesus disse em Mateus 11:28, Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É como se ele dissesse: eu não quero ver você tentando resolver sozinho algo que eu já estou cuidando. Descansar é saber que enquanto você dorme, Ele está trabalhando nos bastidores da sua vida. Uma das verdades mais poderosas que podemos guardar é que a nossa vitória já está garantida em Cristo. Não é que talvez você vença, é que já está escrito que no final você estará de pé. Romanos 8:37 diz: Em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Isso não significa que você não vai enfrentar batalhas, mas significa que nenhuma delas será maior do que a presença de Deus ao seu lado. Essa certeza muda a forma como a gente enfrenta cada dia. Você não está ouvindo isso à toa. É Deus usando até a minha voz agora para te lembrar que Ele não perdeu o controle da sua vida. Talvez você tenha passado por dias de silêncio, mas isso não significa ausência. Significa que Ele está trabalhando. Talvez você tenha vivido perdas, mas isso não significa fim. Significa que Ele tem algo novo para começar. Talvez você tenha enfrentado portas fechadas, mas isso não significa rejeição. Significa que Ele tem algo melhor para abrir. Às vezes, a gente pensa que Deus perdeu o controle quando a vida não acontece como esperávamos.
Mas, na verdade, é justamente nesses momentos que ele está mais ativo, alinhando coisas que a gente não consegue ver. Ele conhece o caminho antes mesmo de você dar o primeiro passo, e enquanto você se preocupa com o que está na frente, ele já preparou o que está lá no final. É como um maestro que sabe exatamente quando cada instrumento deve entrar para que a música saia perfeita. E a sua vida está sendo conduzida assim, com perfeição, mesmo que hoje pareça confusa. O que a gente chama de atraso, muitas vezes é proteção. Já pensou quantas vezes Deus te livrou de algo que você nem sabe? Quantas situações Ele impediu para que você não fosse ferido? Quantas portas fechadas que na hora doeram, na verdade te salvaram de algo pior? É difícil ver isso enquanto estamos no meio do processo, mas o tempo sempre revela que o Senhor sabe o que está fazendo. A palavra diz em Deuteronômio 31:8: o Senhor, Ele é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará, não temas, nem te espantes. E tem mais: nada, absolutamente nada, é desperdiçado quando colocado nas mãos de Deus. Até as dores, os erros e as quedas podem ser transformados em testemunhos. Aquilo que parecia ser um ponto final pode se tornar o início de algo completamente novo. José, na prisão, não sabia que estava a um passo de ser promovido ao lugar de honra. Assim também você pode estar muito mais perto da resposta do que imagina. É por isso que a fé é tão importante, porque ela nos mantém de pé, enquanto o milagre ainda está sendo preparado. Quando o medo tenta falar mais alto, precisamos lembrar quem está no comando. O controle não está nas mãos das circunstâncias, nem nas mãos das pessoas, mas nas mãos de Deus. E essas mãos são firmes, seguras e cheias de amor. Ele não está apenas guiando o rumo da sua história, Ele está sustentando você para que consiga atravessar cada fase. Talvez hoje você não entenda o porquê, mas pode confiar no quem está com você. E quando confiamos no quem, não precisamos mais temer o como ou o quando. Há promessas sobre a sua vida que ainda vão se cumprir. Palavras que Deus liberou e que o tempo não apagou. Planos que o inimigo tentou frustrar, mas não conseguiu. E por que não conseguiu? Porque a última palavra é sempre de Deus. Enquanto você achar que perdeu, Ele está restaurando. Enquanto você pensar que acabou, Ele está recomeçando. Nada que é dele se perde no caminho, e você também não vai se perder. Por isso, não desista agora. Não deixe que a pressa roube o que Deus está preparando. Há coisas que só florescem no tempo certo, e se você tentar forçar antes, vai se frustrar. Mas se você esperar no Senhor, vai colher no tempo da colheita e será abundante. Lembre-se do que diz Abacuque 2:3. Ainda que demore, espere, porque certamente virá, não tardará. O tempo dele é perfeito e nunca falha. E enquanto espera, adore. Adorar no meio do processo é declarar que você confia no controle de Deus, mesmo sem entender. É dizer para o céu e para o inferno: eu sei em quem tenho crido, e Ele é fiel para cumprir. Essa atitude muda o ambiente espiritual ao seu redor, renova a sua força e abre espaço para o agir sobrenatural do Senhor. Então, agora que você ouviu tudo isso, eu quero que essa verdade fique gravada no seu coração. Nada na sua vida está fora do controle de Deus, nem mesmo aquilo que você acha que perdeu, nem mesmo o que você não entende. Ele já está no final dessa história. E o final que ele escreveu é bom, é perfeito e é cheio de propósito. Hoje, não importa onde você esteja ou como esteja se sentindo, há um Deus que continua no comando, segurando você pela mão e dizendo: eu não vou soltar. Essa palavra não veio até você por acaso. Ela é resposta, é cuidado, é prova de que o céu está te olhando agora.
E é por isso que eu quero te convidar para orarmos juntos. Vamos falar com aquele que conhece o começo, o meio e o fim da sua história, e que tem o poder de renovar sua fé e te dar paz ainda hoje. Senhor nosso Deus e Pai amado, neste momento nos colocamos diante da Tua presença com humildade, fé e total dependência. Reconhecemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, aquele que governa sobre todas as coisas, que conhece cada detalhe da nossa vida, nossos pensamentos mais profundos e os desejos mais íntimos do nosso coração. Pai, nós te louvamos, porque mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, Tu já tens um plano perfeito traçado para nós. Te agradecemos porque o Teu amor é incondicional e nunca falha, mesmo quando nós falhamos contigo. Pai querido, em nome de Jesus, eu clamo agora para que o Senhor toque em cada vida que está orando comigo. Onde houver tristeza, que entre a Tua alegria. Onde houver medo, que seja substituído pela Tua paz. Onde houver dúvida, que a fé floresça e se fortaleça. Senhor, quebra toda barreira, remove toda corrente espiritual que impede o avanço dos Teus filhos. Que todo peso e fardo que não vem de Ti caia por terra agora. Meu Deus, estende Tua mão poderosa e cura feridas emocionais, físicas e espirituais. Tu és o médico dos médicos, o consolador, o socorro bem presente na hora da angústia. Onde houver um coração abatido, levanta, Senhor. Onde houver uma família em crise, traga reconciliação. Onde houver escassez, abre portas de provisão. E onde houver escuridão, que a Tua luz brilhe e dissipe todas as trevas. Pai amado, em nome de Jesus, renova as forças deste que ora comigo agora. Tira o cansaço, tira a desmotivação, remove o desânimo que tenta paralisar. Coloca ânimo novo, coloca coragem para continuar caminhando. Senhor, que a cada dia possamos enxergar com mais clareza o propósito que o Senhor tem para nós. Não nos deixe desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possamos permanecer firmes no centro da Tua vontade. E eu determino, no poder do nome de Jesus, que todo mal cesse agora, que toda opressão seja quebrada e que a presença do Teu Espírito Santo seja constante e abundante em cada passo que esta pessoa der a partir de hoje. Que ela caminhe confiante, sabendo que o Senhor está no controle e que o melhor ainda está por vir. Eu oro e agradeço por tudo, crendo que já é realidade no mundo espiritual e que em breve veremos no mundo físico. Em nome de Jesus. Amém. E antes de encerrar, eu quero agradecer de coração a cada pessoa que ficou até aqui comigo. Você faz parte dessa família que está sendo alcançada todos os dias pela palavra de Deus. E isso é um privilégio enorme para mim. Se essa mensagem falou com você, deixa o seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreve no canal para continuar recebendo mensagens que edificam e fortalecem a sua fé. Obrigado por me permitir entrar na sua casa e no seu coração. E vamos juntos, porque Deus ainda tem muito mais para fazer na nossa vida.